Amados irmãos, como podemos notar, eu estou debaixo da chuva. Mas não é por isso que eu vou parar e deixar de te trazer esta palavra poderosa. Irmãos, eu quero partilhar convosco neste momento mais uma reflexão muito profunda. E acredite, talvez seja uma questão a qual tu também carregues. E que o Espírito Santo ele possa nos mergulhar neste mistério do alto. Amados, a palavra de Deus diz: e deu mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Porém, aquele que não crer, este já está condenado. E é exatamente esta missão que cada um daqueles que verdadeiramente tende a entregar a sua vida a Deus, ele vive. Ou seja, a missão é para todos nós. Amém? Agora, é exatamente aqui onde eu levanto esta questão. Às vezes eu me coloco no lugar do irmão o qual nós iremos evangelizar. Eu me coloco no lugar do irmão que terá que ser abordado pelos pequenos de Deus e lhe será apresentado este Jesus. E acredite que em vários dos discursos que os pequenos de Deus fazem, uma das frases que não falta é a seguinte: amado irmão, amada irmã, aceite a Jesus, porque Jesus morreu por ti na cruz, para que sejas salvo. Então, aceite a Jesus para que sejas salvo. E uma das questões que sinceramente eu tenho me feito é a seguinte: mas e se eu estivesse no lugar deste irmão? A minha primeira questão seria: mas estes irmãos estão me apresentando uma salvação. E a minha questão é a seguinte: do que este Jesus, ele vem me salvar? Do que este Jesus, ele me salvou na cruz? E aliás, como é que um homem morrendo na cruz me salva? Qual é o mistério aí? Acreditem, amados, se hoje eu estou aqui, estou gravando este vídeo para você, é porque este Deus, ele me levantou. Ele me ressuscitou dos mortos. Porque assim como vários dos nossos irmãos, eu estava morto. E acredite, nos primeiros instantes que eu estive nesta caminhada, irmãos, eu tinha essa questão no meu íntimo, mas eis que eu nunca ia atrás do verdadeiro mistério que estava por detrás disto. E eis que hoje eu gostaria de refletir com os amados irmãos acerca desta questão, porque é uma questão muito importante. Às vezes eu digo, há mais vantagem para o irmão que é apresentado a Jesus, não tão conhecedor da matéria, não tão conhecedor da ciência, porque aí aquelas perguntas lógicas não se farão sentir e facilmente que o Espírito Santo de Deus ele irá te convencer. Agora, imagine, amado irmão, você está num movimento de evangelismo e se cruza com um doutor, um catedra. Irmão, eu não faço ideia de quanta ciência aquele homem ele tenderia a te apresentar, quer dizer, no sentido mesmo de tentar entender deste Deus, este Jesus que você está lhe apresentando. Então, amados irmãos, eu louvo a Deus pela minha vida e por Ele ter me levantado do vale da sombra da morte. Agora, amados, nós vamos recuar neste momento para Gênesis, o começo de todas as coisas. Não há melhor lugar para nós começarmos a debater este mistério, a refletir em torno desta questão, senão mesmo pelo começo. Amados irmãos, a palavra de Deus, no livro de Gênesis capítulo 3, ela vem nos mostrar, ela vem nos falar da queda do homem. Amados irmãos, eu te falo uma coisa: a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tende a ser o maior baluarte para que nós possamos entender todo o mistério do alto. Amados irmãos, a palavra de Deus, como eu dizia, ela vem nos falar da queda do homem. Irmãos, mais do que o homem ter simplesmente desobedecido a Deus, ele criou um obstáculo entre ele e Deus. Irmãos, eu estou a falar de uma separação ontológica. Eu estou a falar
da saída da glória de Deus do homem. Acredite, esta mesma palavra, ela vem nos fazer entender que poder e autoridade de governo Deus, ele concedeu ao homem. Mas desde o momento que este mesmo homem, ele cai no pecado, todo este poder, esta glória a qual Deus ele tinha revestido o homem, ela é perdida. E claramente, como eu dizia, isto criou uma separação entre o homem e Deus. Entre o homem e a fonte da vida do homem. Deus. Eu te faço uma questão agora. Se você tirar o peixe da água, o que acontecerá com ele? Provavelmente que ele morrerá, porque ele foi criado na água. Ele foi feito para viver na água. A fonte de vida do peixe é a água, é na água. Idem para as árvores. Experimente agora, meu irmão. Tire aí a sua árvore da terra, do solo, e volte agora a me contar o que terá acontecido com esta árvore. Claramente que ela morre, porque ela sai da fonte da sua vida. E é assim para com o homem. E é exatamente o que aconteceu com o homem no Éden. Irmãos, eu estou começando do começo, porque tudo tem a se começar pelo começo. Mas, irmãos, porque Deus nos ama, porque Deus não desiste dos seus amados, da sua criação, da sua imagem e semelhança, como nos narra a Bíblia. Irmãos, o plano de Deus, ele tende a ser colocado em ação. A palavra de Deus, ela vem nos apresentar a lei, mais do que a lei, ela vem nos apresentar os profetas. Irmãos, a lei, assim como os profetas, não era o plano final de Deus para a salvação do homem, para a redenção total e completa do homem, para a reconexão do homem para com ela, mas sim o terreno, o preparo para que este mesmo homem, ou seja, para que o plano final da salvação do homem se consumasse. Irmãos, eu falo nada menos, nada mais do que de Jesus Cristo. Amados, a palavra de Deus, ela vai nos apresentar a lei, como eu dizia. Esta mesma lei, ela nos apresentava uma subdivisão cerimonial no que diz respeito aos sacrifícios que deveriam ser feitos pelo povo de Deus sempre que eles, de certa forma, tendessem a se encontrar no pecado. Atenção, eu não estou dizendo que o povo fazia sacrifícios só pelo pecado, mas esta é a nossa questão neste momento, neste contexto. E a palavra de Deus, ela vem nos falar que dependendo daquilo que é, assim agora, o nível do pecado, este mesmo homem, esta mesma mulher, filho de Deus, que fazia parte do povo escolhido por Deus, ela tinha que fazer um processo, irmãos, de remissão daquele pecado, chamado de expiação. Essa expiação era o processo de sacrificar um animal, dependendo, eu dizia aí atrás, do pecado cometido. Ou seja, este homem, esta mulher, ela tinha que sacrificar diante de Deus para que houvesse a remissão, ou seja, a retirada, o esquecimento da parte de Deus do pecado cometido. E o que acontecia? Irmãos, este homem, esta mulher, ela pegava no seu sacrifício, seja uma ovelha, seja que animal for, irmãos. A palavra de Deus, ela nos apresenta isso detalhadamente. Ela dirigia-se ao sacerdote. Este sacerdote que era a ponte entre este povo e este mesmo Deus. Irmãos, havia lá um local chamado do lugar santo, santo dos santos, que era exatamente onde se encontrava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus em meio ao povo. E era exatamente no lugar santo onde eram efetuados esses sacrifícios. Irmãos, havia um holocausto, uma espécie de altar de sacrifício, onde este animal era colocado sobre o altar e ele era morto. E o sangue, ele jorrava naquele lugar. Irmãos, eu quero te lembrar isto. O sangue,
ele significa vida. Eu vou repetir isto. Significa vida. E quando o sangue, ele jorra no altar, quando o sangue, ele jorrava dentro do altar, aquilo significava que aquele animal, ele estava entregando a sua vida em sacrifício a quem? Aquele homem que estava sacrificando. Ou seja, as culpas do pecado cometido por aquele homem passava para aquele animal. É exatamente assim que era o processo. E desta forma, aquele homem era, de certa forma, o quê? Perdoado. É exatamente assim que funcionava o processo. Uma vida por outra vida. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, para que esta morte, ela saísse, ou seja, este homem ele fosse absorvido da morte, era necessário que uma vida fosse sacrificada por este mesmo homem. E é exatamente isto que Jesus Cristo ele veio fazer. A palavra de Deus em Romanos diz que por um homem o pecado ele entrou. E pelo pecado a morte também entrou. Então, amados, como eu dizia, a lei, os profetas espelhavam, apontavam para aquele que era o plano final da redenção, da salvação do homem, da parte de Deus. E é exatamente isso que veio acontecer. As Escrituras já o diziam, que este mesmo Jesus, ele seria negado pelos seus próprios filhos, pelo seu próprio povo. E desta, ele parou na cruz. Irmãos, eu quero lembrar que a morte na cruz era, na verdade, uma condenação. Era um tipo de morte que era instituído pelos romanos. De lembrar que no tempo de Jesus, o povo de Israel, ele estava, assim como do Judá, estavam sobre uma opressão romana. Daí que Jesus foi parar nas mãos de Pilatos. E a pena da morte na cruz era a pior das mortes. E Roma, ele dava os seus piores argumentos. Eu estou dizendo, em outras palavras, que Jesus foi considerado como um dos piores homens que poderiam estar na terra. Aliás, o fato de morrer na cruz, com todo o corpo não ligado à terra, significava que você era um homem que a terra não podia ter, por tão falho, por tão medíocre que você era considerado. E é exatamente isso que aconteceu, irmãos. Diferentemente de uma ovelha que moria por um pecado de um homem, Jesus foi o Cordeiro de Deus que morreu pelo mundo, por todos nós. É exatamente isto que aconteceu. E é exatamente este o mistério.